pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o convite que o Senhor faz a todos nós neste dia, irmãos e irmãs. Primeiro domingo desta caminhada que demos início na quarta-feira passada, acolhendo a palavra do Salvador para nos dirigir em direção à Páscoa de Cristo. E para celebrarmos a Páscoa de Cristo, nós somos chamados pela Igreja a experimentarmos 40 dias de revisão de vida, de penitência, de oração, da prática da esmola ou da caridade fraterna, para que possamos educar o nosso corpo para fazer tão somente a vontade de Deus. Não tem mais tempo, é agora o tempo para a conversão. É agora o tempo para cada um decidir, sim, vou recomeçar no Senhor. Sim, o meu caminho é o caminho com o Senhor. Sim, eu quero ressuscitar com o Cristo, acolhendo este mistério em minha vida. Sabemos que a Quaresma, ela surge depois de um bom tempo que a Igreja, pelo menos a média de 300 anos, que a Igreja celebrava só o domingo, depois a Páscoa anual, depois vem o tempo pascal e só depois começa a ser montado o tempo da Quaresma. E ela foi pensada justamente para aqueles adultos que estavam sendo preparados para assumirem a vida cristã na vigília pascal. Preparar-se para acolher Jesus em sua vida implica em assumir todo o Evangelho. E para isso a pessoa era como que conduzida por padrinhos, pela comunidade, pelo presbítero. E logo no primeiro domingo, é apresentado para o catecúmeno, é apresentado para aquele que se coloca na atitude de caminhada rumo à Páscoa, e por isso toda a comunidade cristã, porque desde o princípio
A comunidade também fazia jejum com essas pessoas, em solidariedade a elas, mas também na atitude cristã de renovação constante da vida, ou seja, de conversão. Ora, o convite, portanto, que é feito no primeiro domingo àqueles que se preparam para celebrar a Páscoa do Senhor, participando do seu mistério no sacramento do batismo, crisma e eucaristia, que eram ministrados na mesma noite da vigília pascal, é de conversão. E esta conversão implica em ter diante dos nossos olhos o mistério da aliança que Deus fez com toda a humanidade. Deus compara a sua aliança como um arco. O arco lembra a guerra. Mas Deus diz que o arco que ele vai pendurar e não mais faria guerra após o dilúvio, seria o arco-íris. E todas as vezes que olhássemos num tempo mais próximo de chuva, olhássemos o arco-íris, teríamos que lembrar, diz Deus, eis lá o meu sinal, eu pendurei o meu arco, para não guerrear com a humanidade, porque a humanidade agora é minha, ela deve caminhar, trilhar o meu caminho de vida. Esta aliança de Deus, ela encontra o seu sentido maior, ou melhor, ela encontra a sua realização tão somente em Cristo Jesus. O totalmente obediente à palavra de Deus, o totalmente obediente à vontade de Deus, aquele que se fez totalmente servo para que toda a humanidade pudesse ser conduzida ao Pai. Jesus Cristo que nos indica, já neste primeiro domingo, que se Ele, o vencedor do pecado e da morte, Ele venceu as tentações, as mais diversas, e aqui não vamos fantasiar apenas em tentações no campo moral, sexual, como muitas vezes apenas reduzem as tentações. Quantas tentações temos hoje? A tentação do domínio sobre o outro, a tentação da diminuição do outro, a tentação de consumir de maneira ávida, a tentação de ser infiel nos mais diversos sentidos de infidelidade, sejam as infidelidades matrimoniais, nas relações familiares, as infidelidades financeiras, os enganos que fomos nos acostumando a fazer. Ah, mas é só aqui, eu vou furar esta fila. Ah, mas eu vou dar a vacina à minha esposa, ela não é médica, ela não está na faixa ali dos prioritários, mas é por amor que eu vou vacinar a minha esposa, disse o outro. Não, as tentações as mais diversas, que somos chamados a vencer, a superar, a destruir, ou melhor, a pendurar o nosso arco, dizendo sim, eu quero fazer este caminho na verdade com o Senhor. Eu quero chegar no dia da ressurreição, da Páscoa de Jesus Cristo, também ressuscitado com Ele. Porque se eu fui mergulhado nas águas do batismo, foi neste mistério que eu fui mergulhado para ressuscitar com Ele, para ser uma nova criatura com Ele. Celebramos este domingo com a Eucaristia, sacramento maior da vida da igreja,
sacramento que nos compromete com o Senhor, porque nos compromete na educação da escuta da sua palavra e da participação do seu mistério, tornando-nos um só corpo com Ele na mesa eucarística. Eis o nosso compromisso, que não deixemos que qualquer outra coisa ou pessoa nos impeça de fazer seriamente, na verdade, este caminho de conversão na escuta constante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, como já iniciamos e foi dito, nós damos posse nesta paróquia ao Padre José Vieira como administrador há de tempos, por um período até que resolvamos as mais diversas questões ou os mais diversos desafios que temos em nossa diocese de Bonfim, que são muitos os desafios. E um dos desafios é justamente o desafio das vocações, que a gente pede que as famílias insistam, as comunidades insistam na oração pelas vocações, no cultivo das vocações, para que de fato, quem sabe, em cada bairro de todas as cidades dos 25 municípios que compõem a Diocese de Bonfim, nós tenhamos uma paróquia, tenhamos um pastor que guie o nosso povo. Padre José Vieira, o Senhor assume esta comunidade no início deste tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. A sua missão é a de evangelizar. A sua missão é de conduzir esta comunidade à Páscoa do Senhor. A sua missão como pastor, e por isso, pastor no pastor que é o bispo, mas o nosso pastoreio não tem sentido sem estarmos unidos ao Cristo, o pastor supremo, como pastor guiando estas ovelhas à Páscoa da ressurreição, à vida nova, à vida plena. O convite que nós fazemos à comunidade é sempre este convite de, em primeiro lugar, de apoio, de acompanhamento ao novo administrador que chega, para que faça com a comunidade este caminho pascal, este caminho de contínua busca da Páscoa do Senhor. A gente sabe que depois de um tempo a comunidade se afeiçoa a um padre, o padre se afeiçoa à comunidade, isto é normal. Mas algo temos na igreja que é esta dinamicidade. Se um padre, como me perguntaram esses dias, eu falei, ótimo, o padre fez bem a esta paróquia. Então vamos ver para ele, mandá-lo para outro lugar, para ele fazer bem também em outro lugar. Vamos dividir e fazer com que esta dinamicidade da vida da igreja, ela aconteça. O padre é instaurado numa paróquia, não é norma, porque quando é administrador não tem tempo determinado, porém é a média de 6 anos. E esta média, ela não é como que normativa. Isto é para que ele possa fazer um caminho. E nós começamos então um caminho na diocese de revisão daqueles presbíteros que já estavam há 6 ou mais anos na mesma paróquia, para agora fazerem outro trabalho. Isto renova a vida do presbítero, novos desafios, é muito importante. E pedimos a todos, portanto, as orações, no agradecimento ao Padre Alain pelo trabalho que desempenhou nesta paróquia, orações para que ele continue anunciando na verdade o Evangelho agora em Filadélfia,
e também as orações, o apoio ao Padre José Vieira, que fará este período de transição até que tenhamos um outro presbítero para administrar pastoralmente esta paróquia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortifique nele, para que possamos, como comunidade cristã, anunciar sempre na verdade o Evangelho do seu Filho Jesus Cristo, o vitorioso das tentações, do pecado e da morte.